E para olhar para estes temas, esta discussão em torno do Orçamento do Estado e, sobretudo, esta questão da refundação do Estado Social, contamos com a presença em estúdio de Isabel Vaz e Rui Moreira de Carvalho. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Isabel, quando olhamos para toda esta discussão em torno da refundação que acaba por ocupar todo o debate em torno do orçamento, como é que interpretamos isto? Isto é um governo que chega a um ponto em que não sabe o que é que há de fazer, que reconhece que falhou e tenta agora uma nova estratégia com esta palavra refundação, que ninguém percebe muito bem o que é. Ora bem, o que eu não percebo não é o que é quer dizer refundação, o que eu não percebo é o que é refundação de memorando, porque o que é preciso fazer é a refundação do Estado e das funções do Estado. Enfim, não sei muito bem depois o que é que tem a ver. Como é que os conceitos se misturam? Enfim, o que é que tem a ver com o memorando? Não, Ruben, o que eu penso é que o que é pena é que o Governo não tenha começado o seu mandato pela refundação do Estado. Aliás, nós várias vezes falámos aqui, é evidente que quando o Governo entrou em funções, o país estava num estado de emergência, é óbvio que sim, estávamos basicamente em bancarrota e muitas vezes dissemos aqui que o Estado estava na sala de emergência, não é? Agora, é evidente que se esperaria, eu pelo menos estaria à espera, que o Governo, ao mesmo tempo, tivesse uma equipa, aliás, tipicamente nós fazemos isto nas empresas, quando temos situações anómalas nas empresas, normalmente destacamos equipas para fazer uma coisa e temos outras que estão a pensar, de facto, naquilo que é preciso fazer no longo prazo. Aliás, reflexão essa que foi profundamente feita pelo PSD e penso também pelo CDS antes das eleições e que deu, aliás, origem a um dos programas eleitorais mais discutidos e debatidos do PSD nos últimos anos, que foi lá à altura liderado pelo professor Eduardo Catroga, portanto, onde o PSD realmente demonstrou muita reflexão sobre aquilo que era necessário fazer. O próprio Pedro Passos Coelho fez um livro sobre isso e, portanto, era claríssimo o que é que o PSD pensava sobre esse assunto e depois, de repente, tem estado há 1 ano e meio, de facto, na sala de emergência e só agora parece que se lembraram que era preciso fazer uma refundação. Mas isso porquê? Porque a realidade não encaixava com esse plano? Eu não sei se isto é tática política, já ouvi teorias que isto tem a ver com tática política no sentido do Governo ter achado que se calhar com uma medidazita aqui e ali que só necessitaria de começar a fazer esta redita refundação mais tarde. Não sei se é um tema de tática de o fazer só o pleno disto numa segunda legislatura. Não faço ideia, eu confesso que não consigo entender bem as cabeças dos políticos. De qualquer maneira, acho que é evidente que é preciso fazer e repensar. Aliás, não é só cá em Portugal, isso está a ser feito em toda a Europa. Toda a Europa tem que repensar o seu modelo de Estado, em particular o Estado Social, mas não é só o Estado Social que tem que ser pensado, todas as funções centrais do Estado e da administração pública têm que ser repensadas e fazer aquilo que se faz em qualquer empresa, que é, temos isto, com esta receita, que despesa é que eu posso fazer? E, portanto, eu não posso... portanto, neste momento o Estado tem que efetivamente pensar numa base zero e com aquilo que temos, o que é que realmente podemos fazer. Portanto, isso parece-me uma discussão perfeitamente evidente, daí também não perceber a rapidez a premir o gatilho por parte do PS. É evidente que o PS não pode estar fora de uma discussão que, no fundo, é a introdução de um novo paradigma nas funções do Estado. Portanto, parece-me um bocadinho, mais uma vez, são táticas políticas que, ao comum dos cidadãos, onde eu me incluo, de facto é difícil de entender. Agora, é verdade, se não queremos continuar a pagar a enormidade de impostos que vamos pagar no próximo ano, é evidente que essa refundação tem que ser feita aos vários níveis e, portanto, não é uma novidade, não é uma coisa só de Portugal. Todos os países, inclusive os países ricos europeus, estão a fazê-lo há muito tempo. Relembro que, por exemplo, no setor da saúde, a Holanda fez essa refundação, já andou a pensá-lo durante 20 anos e introduziu em 2006. Portanto, ou seja, todas as pessoas, quer dizer, de facto liderar é antecipar os problemas e Portugal tem sido, e a classe política portuguesa tem de facto mostrado a total incapacidade de ser pragmática e de fazer aquilo que é necessário para o futuro das próximas gerações. E, obviamente, o que não é sustentável é continuarmos, uma coisa é pagar este nível de impostos durante 1 ano ou 2, e toda a gente perceberá que o tenha que fazer se houver uma luz ao fundo do túnel. Outra coisa é acharmos que a receita nos próximos 10 anos vai continuar a pagar impostos, não é? Isso é que não é sustentável de todo. E a Isabel citou aqui o exemplo da Holanda, que esteve 20 anos a pensar nesta refundação da saúde. Se olharmos para Portugal, quanto tempo é que teremos de esperar até que os partidos se sentem à mesa e consigam responder a esta questão do que é que queremos, de facto, do Estado? Boa noite. A pergunta é para responder que pensar mais não quer dizer pensar melhor. Eu penso que
digamos, tentar encontrar o copo meio cheio e dessas coisas tentar fazer algum espírito positivo, é que esta crise está a ter o mérito de nos mostrar que precisamos de pensar, mas ao mesmo tempo de agir. A questão do aumento da poupança é uma delas, digamos, que não sei se vamos ou não tocar, enfim, embora o rendimento disponível por todo ser aceito que está menor, o aumento da poupança é significativo. Agora, e também estamos todos alertados para a questão da crise, de facto, financeira e económica, chegou ao bolso da gente. Agora, é um tempo também de agir e o que é esta semana que se relevou, particularmente estes 2 dias da discussão do orçamento, no seguimento do raciocínio da Isabel, é que, por um lado, o Tribunal de Contas tomou uma atitude que é difícil de ser entendida e mais de ser substituída como instrumento. Mas teve a vantagem de não poder protelar no tempo, de facto, no tempo a descida dos ordenados. Dito isto, o que é que pode acontecer? Ele nivelou o privado e o dito público, portanto, o Estado privado e o público, no limite até permite que haja desemprego. Reparemos que Espanha hoje precisamente tomou uma decisão de haver redução das empresas, dos funcionários das empresas públicas, em particular das chamadas províncias. Portanto, e isto, em rigor, foi isto, quando nivelou em termos de direitos e de obrigações os 2 funcionários. No que diz respeito à Assembleia da República, quando alguns partidos referem que não estão preparados para discutir isto, a chamada refundação, perguntamos o que é que eles estão lá a fazer. Porque aquilo é, de facto, a sede, a discussão é a sede da reflexão profunda, por isso é que tem comissões, tem aquela estabilidade, digamos, de funcionários que não se pensa em reduzir. Portanto, ou seja, esta semana, de onde estas 2 novidades, perguntar se vale a pena haver tantos deputados. Esta medida apareceu do Partido Socialista, parece que está agora parada. A segunda é se vale a pena pagar tanto. Já sei que não querem Renault Clios, não é? Não querem esse tipo de carros, mas enfim, o que é que eles estão? Porque nós vamos ter que reduzir 4 mil milhões este ano e 4 mil milhões em 2014. Ou seja, 4 mil em 2013 e 4 mil em 2014. E portanto, isso só se consegue cortando onde? Em tudo. Ruben, em tudo. Já não é onde, já é tantos milhões que é tudo. Não sei se é possível nós apresentarmos. O que estamos aqui a apresentar, 8 milhões, por exemplo, é o orçamento total da saúde. Está aqui a especialista. Sim, 8 mil milhões. É tudo da saúde. É perto do orçamento, digamos, da educação, que é cerca de 9. Ou seja, nós estamos a falar de números que já não estamos a falar das gorduras do Estado. Portanto. Claro que vai tudo isso. É evidente que temos que atalhar tudo. E quando dizemos tudo, a começar por aquelas chamadas, as famosas gorduras que a gente sabe que existem e tem que trabalhar. Agora, não é suficiente. Bom, estamos a falar em cortar, mas também temos que falar ao mesmo tempo para o ativo, que é produzir mais, ou seja, criar um modelo de eficiência do motor que permita que a economia faça o crescimento. Porque para o ajustamento há 2 caminhos, é cortar a despesa ou aumentar o rendimento, a receita. Portanto, que é a produtividade. Ora, para aumentar a produtividade vale a pena uma reflexão profunda, chamemos o que quisermos denominar. Eu acho que o termo até é feliz. Refundação, eu acho que o termo é suficientemente feliz para imaginar que vamos fazer diferente. Vamos pegar e vamos dar a volta a isto e perceber que há. Agora, também tenho refletido a pensar quem é que poderia ser sem ser os deputados. E tenho muita dificuldade em encontrar. Porque vê-se muito ruído. Eu ontem estive numa conferência a discutir o Orçamento Geral de Estado e estava lá uma personagem que pura e simplesmente passou o tempo todo, que foi Estado de Estado, portanto o Tesouro, não está com mais pormenores, do Tesouro no último governo, e que passou o tempo todo a discutir a constitucionalidade deste orçamento. Mas começou por dizer que o orçamento é, na sua essência, um instrumento político. Se é um instrumento político, como é que estamos a constitucionalidade? Ou seja, nós estamos a fazer tudo para não sair de onde estamos. Deixar de ver o que podem ser as próximas semanas aqui, em termos de semanas não, já vão ser meses políticos. E por aí fora. Não vão ser semanas, semanas. Isabel, mas quando olhamos para esta questão do cortar, e os cortes têm de facto de ser significativos, esses cortes
como é que se podem decretar? Devem ser feitos de uma forma ideológica, quase. Defender que o Estado não deve estar na saúde ou na educação, por exemplo. Sim, ou há a possibilidade de se identificar quais são os setores em que Portugal, de facto, deve manter alguma intervenção do Estado Social e reduzir. Eu acho que é tudo isso, não é? Portanto, a nível do Estado Social, o que estamos a falar é de rever o contrato social com a sociedade. Portanto, o que é que queremos efetivamente pagar e com o que queremos pagar, o que é que efetivamente é fundamental ter. Eu penso que, enfim, no caso particular da saúde, e penso que também da educação, penso que também das reformas, mas, enfim, falando agora em concreto do caso da educação e do caso da saúde, eu acho que o Estado tem que pensar vivamente, porque uma coisa, e isso confunde imensas pessoas, aliás, quando eu ouço os discursos super inflamados dos partidos portugueses, é que eu fico logo a perceber que não percebem rigorosamente nada daquilo que estão a falar, é que uma coisa é garantir um direito. Outra coisa é o Estado ser ele próprio prestador desse direito. São duas coisas diametralmente diferentes e, portanto, quando se assusta as pessoas e os cidadãos a dizer não vai haver educação pública, digamos, portanto, com direito à educação a todas as crianças portuguesas, quando se diz que não vai haver direito à saúde porque o SNS, provavelmente vamos ter que fechar hospitais públicos ou vamos ter que redimensionar toda a oferta hospitalar, tendo em conta toda a capacidade instalada e tendo em conta em o Estado passar, se calhar, algum risco operacional para o setor privado. Portanto, não se está a pôr em causa aquilo que é o direito consagrado na Constituição, que é toda a gente ter direito à saúde, independentemente da sua situação económica. Portanto, os políticos têm, de uma vez por todas, para já de deixar de manipular a discussão, porque isso não é sério e, sobretudo, não nos leva pragmaticamente a uma boa solução. E nós já não temos muito tempo. Portanto, eu relembro que, quando nós falamos dos países do Norte da Europa, os países do Norte da Europa estão há imensos anos a pensar nisto. E depois é que ficamos muito admirados porque é que chegamos às alturas de crise e eles estão mais bem preparados. Porquê? Porque deixaram-se patetices e andaram a pensar nestas coisas como deve ser, como faz qualquer empresa. Não é quando as coisas acontecem, é que vamos todos, feitos baratas tontas, é que vamos tentar resolver a crise quando ela acontece. Normalmente previmos que as crises podem acontecer, temos planos de contingência, planos de risco e preparamos as empresas com responsabilidade para aquilo que pode acontecer, não é? E, portanto, a esse nível o Estado vai ter que repensar e vai ter que fazer esse debate com seriedade, como tipicamente os políticos não conseguem fazer, porque obviamente metem uma ideologia que nem sequer é a defesa dos interesses dos portugueses, porque uma coisa é garantir, como disse, o direito, outra coisa é o Estado achar que é ele que tem que fazer. Portanto, uma coisa é dizer assim, os portugueses têm todos direito à saúde, outra coisa é dizer que o Estado tem que dar injeções. São duas coisas completamente diferentes. A nível da segurança social, eu penso que há um tema muito mais complicado. Nós tínhamos um modelo que tinha a ver com solidariedade intergeracional, e neste momento nós somos a minha geração é a geração que está neste momento a pagar as reformas dos nossos pais e não vai ter direito à sua própria reforma. Portanto, estamos aqui. Não há demografia que sustente este modelo. Exatamente, e portanto, nós vamos ter que mudar provavelmente de paradigma do ponto de vista da segurança social e vai haver uma geração que vai ser dramática, que é a minha, porque vai ter que, ao mesmo tempo que garante a sua própria reforma, não vai poder contar que os meus filhos paguem a minha, ainda vou ter que estar a pagar a dos meus pais. Eu, só para relembrar, a Margaret Thatcher tratou deste assunto nos anos 80, portanto, mais uma vez, a gente depois não se pode admirar porque é que os países anglo-saxónicos, de facto, estão mais bem preparados para as crises do que os outros, porque a Margaret Thatcher fez isto nos anos 80, portanto é bom que a gente realmente não se esqueça, porque é que depois, aliás, há um livro que eu recomendo que é A Riqueza e a Pobreza das Nações, que explica porque é que uns países estão no sítio onde estão e outros estão noutra, não é? E na segurança social é que, de facto, vai haver aqui é mais do que uma alteração das funções do Estado, é mesmo uma alteração de modelo e que vai haver claramente uma geração que vai ser sacrificada e que é a minha. E isso é dramático. E como é que essa transição vai poder ser feita? Tem que ser estudado e tem que ser técnicos a estudar isto, porque isto não é uma brincadeira. Mas nesta altura é um tema para o qual ninguém quer olhar. Pois, mas é que temos que olhar porque daqui... Pois querem, mas só que o problema é que a segurança social rebenta daqui a 10 anos, não é? Se não for antes. E, portanto, as ditas pensões. Portanto, a nível do Estado Social, acho que há dois temas, apesar de tudo, mais simples do ponto de vista técnico, mais complicados do ponto de vista ideológico, a educação e a saúde. No caso da segurança social, menos complicado, porque as pessoas não percebem tanto. Aliás, daí o próprio Partido Socialista, o Vieira da Silva, fez uma das melhores reformas nesta altura da segurança social, que ninguém reparou, porque claramente é uma coisa muito técnica e as pessoas não conseguem, perceber. Portanto, é mais fácil politicamente passar, é mais fácil enganar as pessoas. Que foi uma boa reforma, e que foi uma belíssima reforma, porque é mais fácil fazê-la passar politicamente, porque
porque é mais complicado. Agora, efetivamente, vai haver aqui, não vejo que haja possibilidade de revermos o tema da segurança social, que devíamos tê-lo feito em tempo de vacas gordas e não em tempo de vacas magras, porque a minha geração vai apanhar uma paulada na cabeça à séria, porque nós, no fundo, não estamos a ver crescer os nossos ordenados e vamos ter que pagar as reformas anteriores e vamos ter que pagar a nossa. E isso é muito grave numa altura em que não se está a crescer. E, portanto, daí vai haver um debate complicado, que é se efetivamente a geração dos meus pais não vai ter que abdicar de alguns direitos, porque nós, no fundo, é o que nós somos a geração stuck in the middle, não é? E, portanto, se calhar as pessoas que tiveram reformas em determinadas condições e que tiveram esses direitos, e aí já estamos a falar da Constituição, provavelmente, e dos famosos direitos que as pessoas adquirem, porque os direitos dessas pessoas estão a colidir com os direitos de uma geração que está aqui completamente ensanduichada. E eu também me pergunto porque é que eu tenho que pagar todos os custos de uma transição e, se calhar, estas pessoas vão ter que pagar também alguns, porque eu também tenho as minhas expectativas, também tenho as minhas coisas e não é... Portanto, ou seja, este debate tem que ser feito e o que eu começo a achar é que em Portugal, com muita pena, mas de facto não temos políticos à altura, porque, quer dizer, quando o maior partido da oposição responde que não quer participar neste debate, o que é que está a dizer? Que acha que está tudo bem, que isto é sustentável, que vamos continuar assim? Isabel, não são políticos, só são cidadãos que se votam nesses políticos. Está bem, mas quer dizer, Rui, está bem, mas quer dizer, a gente também vota naqueles que os partidos, quer dizer, o sistema político é mesmo assim, quer dizer, portanto, ou seja, mete-me muita pena, quer dizer, mete-me pena que o PSD, acho que só agora é que deve começar esta claro. Discussão, e mete muita pena que o maior partido da oposição se ponha de fora desta discussão, como se, quer dizer, o que me está a dizer está tudo bem, portanto. Quer dizer, como é que eu posso confiar nisto, não é? E depois temos os partidos da extrema-esquerda que todos os dias dizem disparates astronómicos nos jornais. Ainda ontem eu vi, por exemplo, do Bloco de Esquerda, uma proposta que dizia que temos que acabar com as parcerias público-privadas na área da saúde, tudo bem, mas depois dizia que a poupança que eles conseguem com esse acabar das parcerias são 1.000 milhões por ano. Eu gostava de perceber, tendo em conta que as 4 parcerias que existem no setor da saúde, todas juntas não devem chegar a 500 milhões por ano de despesa para o Estado, eu adorava perceber como é que ele poupa 1.000 milhões. Quer dizer, é assim, porque às tantas a discussão é de chute na cabeça, desculpem o termo, não é? Porque, quer dizer, cada um diz o disparate que lhe apetece, não tem que provar nada, diz as coisas mais extraordinárias que quer. Mas sobretudo esse tema das PPP presta-se muito isso. É uma coisa que não há paciência já para aturar esta gente, não é? Podemos ver então o outro quadro. O que é... Não vimos nenhum deles ainda, foi não? Já vimos o primeiro, relativamente aos pesos da despesa. Eu nem di conta disso. Então, é que o primeiro só faz sentido também com o segundo. O segundo tem a ver com o crescimento médio na última década, e não está aqui 2011 e 2012. Isto foi feito, é um trabalho, eu trouxe porque foi apresentado no verão de 2011, onde se observa que a média de crescimento de Portugal na última década, os 10 anos, foi de 0,7%. Ou seja, foi a segunda pior de um conjunto de economias que estão 30% do PIB, 30% melhor que Portugal ou pior que Portugal, o PIB per capita. Pior que nós, só a Itália, o que ajuda a explicar o problema de Itália, que é um problema muito estranho, porque é um país que, em termos de economia, de segurança, de poupança, em termos de nível médio de riqueza, está muito bem e conseguiu, na última década, de facto, crescer menos que Portugal, que é o caso único. Cresceu menos, 0,2. Portanto, estes dois quadros, o que mostram, e não vale a pena estar aqui a amassar, é como é que nós, se voltarmos ao primeiro, reparemos que o crescimento aqui da proteção social, ele aumentou praticamente 40%. Ora, só na última década, entre 2000 a 2008, aumentou a coisa como quase 30%. Como é que nós aumentamos 30% a proteção social para uma economia que só cresceu 0,7%? Aqui não bate certos números. E depois mas o problema está essencialmente nessa falta de crescimento, até porque se olharmos para estes números em termos de comparação com o resto da Europa, são números que acabam por estar em linha. Não estão em linha. Não estão em linha. Não estou nem quer no crescimento. Repare aqui, repare aqui a vermelho que é a educação. Repare bem que nós, se a educação que nos dá condições de crescimento através da investigação e desenvolvimento que promove a inovação condição necessária para o crescimento económico, repare que nós estamos a afetar tudo para proteger a chamada proteção social. Ora, quando estamos a hipotecar a educação, por exemplo, nós estamos a hipotecar o nosso futuro. Reparemos que, ao longo deste tempo, o crescimento económico nosso não tem a ver com os outros ritmos de crescimento. Portanto, e isto aqui há outro indicador que é o índice potencial de crescimento, que então era abaixo de 0, agora passou para 0, ao menos isso. Portanto, ou seja, nós não estamos a criar riqueza, e aqui é que chamamos a refundação, mais do que até a segurança social, é essencialmente este aqui, que é como é que nós criamos riqueza para dessa riqueza poder distribuir.
E não aquilo que está a acontecer. É que nós estamos, através do aumento de impostos, que estamos todos completamente de acordo que não pode acontecer, que não pode continuar, porque só promove, de facto, o informal, só promove a descrença. O que temos que perceber é o que é que vamos fazer, que não é só a segurança social, é muito mais do que isso. É perceber, por exemplo, o que é que se fez com as offshores da Madeira. O que é que Portugal ganhou com fechar a offshore da Madeira, que era um instrumento de competitividade internacional? O que é que Portugal ganhou com a tributação aos imigrantes? Por exemplo, eu fui imigrante e tinha benefício por depositar dinheiro em Portugal. Cortou-se esse benefício. O que é que nós ganhamos na captação de investimento estrangeiro quando, agora nas habitações de luxo, que de facto eram aquelas que chamavam cá as pessoas, particularmente para o Algarve, estamos a ter uma tributação especial. Ou seja, nós estamos a olhar muito para o consumo, e estamos a olhar pouco para a poupança. Como é que nós tributamos a poupança mais consumo? Repare que se você tiver dinheiro no banco, tem uma tributação de quase 27%. Se eu consumir, passa para 23%. Então, se eu preciso de poupança, para a poupança ficar no sítio correto, que é no sistema financeiro, e do sistema financeiro emprestar a quem sabe investir, eu estou a prejudicar a poupança, para quê? Para beneficiar o consumo, quer dizer, eu vou logo à ponta da cadeia de valor. É isso que os políticos nos estão a dizer e é isso que os partidos de esquerda deste país dizem, porque poupança significa que és capitalista e que estás a querer ganhar dinheiro com o capital, e isso é contra as ideologias do Partido Comunista e do Partido do Bloco de Esquerda. Que esse ruído, pois está bem, mas como aqui em Portugal os políticos gerem-se é pelos jornais e pelas bocas e pelos disparates que dizem 10% da população que vota nessa gente. Portanto, é por isso que depois tens esse tipo de incentivos. E enquanto não tiveres políticos à altura que de facto governem este país como deve ser e com uma agenda no qual as pessoas votaram, não é? E que não é a agenda do dar cabo do capital e dar cabo das empresas e dar cabo dessas coisas todas. E é que temos a tal discussão. Eu ontem também ouvi o debate. Ideológica, ou nós das duas uma. Ou este país percebe, como já devia ter percebido a seguir ao 25 de Abril, quando deu cabo do tecido empresarial todo português. Com as nacionalizações. Mas, pelos vistos, a gente não aprendeu e continuamos a ir atrás da agenda num conjunto de pessoas que não têm a maioria dos votos em Portugal e continuamos a diabolizar o capital, continuamos a diabolizar as empresas, continuamos a ter um Estado que asfixia as empresas, continuamos a ter um Estado, e não é só o Estado Central, estamos a falar do Estado local que asfixia as empresas de desenvolvimento, que continua a produzir leis absolutamente absurdas para o desenvolvimento das empresas e que têm legislações que são muito mais duras, até do ponto de vista de licenciamentos, do que os outros países europeus, em montes de áreas. E, portanto, enquanto nós não percebermos e realmente temos que refundar o Estado nesse sentido e tirarmos o Estado de cima das empresas, nós não vamos criar essa riqueza que tu estás a falar. Mas, Isabel, como é que consegues passar essa comunicação à sociedade que ela vota? Qual é que é a diferença do discurso? Mas qual é que é a diferença? Votou, que eu estava a sociedade do voto no Bloco de Esquerda, são mais 5%, não é? Mas a própria coligação esteve a pensar se havia de aumentar ou não aumentar impostos, se havia ou não havia de aprovar o orçamento. Portanto, é a nossa tragédia. São os sinais da tal falta de visão de que ainda ontem falava Fernando Henrique, falta essa visão de médio e longo prazo a Portugal. Pois falta. E isto é uma tragédia, porque nós realmente continuamos iguais, não aprendemos nada com o 25 de Abril, não aprendemos nada com os tempos a seguir ao 25 de Abril, continuamos a fazer exatamente as mesmas estupidezes e as mesmas asneiras e vamos claramente a caminho da Grécia. Não concordo muito na forma como, enfim, foi infeliz a forma como o Fernando Henrique se exprimiu, mas eu acho que ele tem toda a razão. E, portanto, nós estamos alegremente a caminho da Grécia e depois há um conjunto de pessoas que ficam muito contentes quando nós estivermos iguais à Grécia. E, portanto, venceram, era essa conferência ganharam, como estava a referir. De facto, é notável ouvir pessoas com a coragem, enfim, do Fernando Henrique, até começa logo por assumir, eu não acabei o curso. Como quem não fico contente por não ser licenciado, mas não me tratem por doutor porque eu não acabei o curso, enquanto outros andam para ir à procura desses títulos que dão uma certa graça. Agora, logo a seguir à exposição dele, de facto, ouvimos ex-governantes a terem coisas bravatas completas. Bravatas porque são pessoas que já são, um deles é professor universitário, os dois são, mas um pelo menos é doutorado e por aí fora, e estava ali a discutir a Constituição. A Constituição, quer dizer, como se estivesse aqui em causa, era um problema de desequilíbrio de um orçamento. Este orçamento, o que é que ele pode ser que se não um desequilíbrio nas nossas bolsas? Quem é que pode ficar contente com isso? E a questão pode ser cumprido os números? Não é hipótese, mas nós sabemos isso. Já estou como Medina Carreira, como estou Medina Carreira, quando a gente abre a Constituição e não saem de lá notas para pagar as despesas, não é? Diz isso? Eu já disse tem isso. como só ouvi-lo mais. Exatamente. A Constituição não paga o jantar ao pessoal. Mas a Constituição, eu acho que até fez bem. Eu vivi no Brasil e o Brasil, a Constituição brasileira, tinha aspectos muito interessantes. Uma delas é que obrigava que a taxa de juros fosse 12%.
está na Constituição brasileira. E para resolver o problema do esgoto, claro, as cidades não tinham o esgoto tratado, pôs lá na Constituição que todas as casas tinham que ter um canal, ou um tubo para a água e um tubo para a via separativa que é como tratam o esgoto. Enfim, naturalmente que o Brasil hoje deve ter uma taxa máxima de 12%, e deve ter o esgoto em todas as casas. Ou seja, a Constituição não obrigou a que isso acontecesse. Eu acho que vai acontecer com a nossa, que é vulgarizá-la e acabar por tratá-la mal. E não exatamente, descredibilizá-la e não se corrigir aquilo que a Constituição, obviamente, vai ter que ser corrigida, porque o mundo evoluiu, porque o mundo é diferente, não é? E acabamos por, às tantas, haver uma raiva completamente por tudo o que é preciso fazer, nunca se consegue por causa da Constituição. Então tem que se alterar os pontos da Constituição que impedem que se façam as coisas que são corretas. Vale a pena dizer que nunca a taxa no Brasil foi 12%. Chegou a ser 100 e tal por cento. Mas o argumento é estúpido. E quando eu lá vivi, era 20 e tal por cento e não havia crédito, porque era muito difícil. Mas quando se está a debater ideias, estava lá o 12%. Mas não se pode debater ideias dizendo, porque está na Constituição. Então vamos rever, quer dizer, se a ideia é boa, se estamos todos de acordo com ela e depois só não o podemos fazer porque a Constituição não deixa, então algo está errado com a Constituição, não é? Constituição, nada. Claro que não, ainda por cima é tudo treta, porque é evidente que a Constituição não, na maior parte, aliás, quando se viu, aliás, quando o Passos Coelho, ainda antes das eleições, se pensou no tema da Constituição, depois de fazer uma análise super cuidada que vários jornais fizeram, chegou-se à conclusão que a montanha tinha parido um rato e que não era preciso também alterar assim tanta coisa, mas pronto. Mas quer dizer, é por isso é que este país não sai da cepa torta, porque de facto nós temos uma classe política que é de facto miserável, é uma tristeza. Vamos nós agora sair daqui. Rui Moreira de Carvalho, Isabel Vaz, muito obrigado pela presença neste Hora Económica.